Então, ele tinha publicado versos a Corina. O autor teve a fortuna de ver os seus versos a Corina escritos naquela forma, alexandrino, né? Bem recebido pelos entendedores. Se os alexandrinos desta comédia tiverem igual fortuna, será essa a verdadeira recompensa para quem procura empregar nos seus trabalhos a consciência e a meditação. Ele está elogiando ele mesmo, né? Emprega consciência, meditação nos trabalhos que ele faz, o Machado, né? Verso alexandrino, quem consultou na internet, dodecassílabo, né? São 12 sílabas rimando par em par, em pares de 2. Só que ele, quem leu, né, vai ver que ele tem lugar que ele pula. Ele não é todo quadradinho, do reto do início ao fim, não. Ele vai intermediando. Aí ele vai introduzir. Aí ele tem uma criatividade própria, o Machado sempre inventa, né? O prólogo, ele transforma o prólogo num personagem. Em vez de apresentar a peça, é um ator. Querem saber quem sou? Prólogo mudado. Venho hoje do que fui, não apareço ornado. Do antigo Borzeguim, nem da clâmide antiga, não sou feio, qualquer deitar-me-ia uma figa. Nem velho do auditório, alguma ilustre dama, valsista consumada, aumentaria a fama. Se comigo fizesse as voltas de uma valsa, sou o prólogo novo, o meu pé já não calça. O antigo Borzeguim, mas tem obra mais fina, da casa de Campas, arqueia uma botina. Não me pende da espádua a clâmide severa, mas o flexível corpo acomodado à era. Então, ele vai... Bom, quem leu, né, do início ao fim, vai perceber que ele está introduzindo uma mudança em que os deuses são humanos e tudo é mudado aqui, inclusive o prólogo, né? Mudado, venho hoje do que fui, sou um prólogo novo. Ele começa a introduzir a ideia de que é um tempo de mudanças. Ele está vivendo, né? Quando está chegando Darwin, descobrindo lá na Inglaterra a origem das espécies. Como eu comentei hoje, quando eu tinha lido, eu até comentei que eu achei muito bem humorado, mas é porque parece um tipo de deboche, não deboche, assim, mas assim, é de um sarcasmo incrível. Ele vai escrever na frente a palavra sarcasmo, mas tem um deboche também, né? Então, é um momento de positivismo, né? Está chegando bem antecipado, né? A ideia de morte de Deus aqui, né? De Nietzsche, que vai acontecer lá na frente, Gaia Ciência, mais de 20 anos depois, né? 80 e poucos. Então, começa a anunciar aqui a morte dos deuses, porque está surgindo a ciência que explica no lugar do mito, né? Também, em 1863, que é um ano antes, lá em Paris, está acontecendo o Salão dos Recusados, né? Os quadros mais obscenos, mais provocativos. A alta classe dominante em Paris, da arte, né, mandou abrir um salão só para eles, que foi para lá que todo mundo quis ir, né? Onde apareceu a famosa vagina exposta, né? O quadro também chamado Ateliê do Artista, né? O Ateliê do Artista é um quadro de Courbet que mostra o artista dentro do ateliê com os modelos ali. Não era imaginário, eram reais. Então ele mostra dentro do ateliê do artista, né? Aí é nesse contexto que está, então, tudo mudando, né? O prólogo mudou, enverga uma casaca, obra de Raul Ronier, um relógio grilhão, um pincenez, completa o meu traje. Aí morre sem rima, ó. E a peça? A peça é nova, o poeta um tanto audaz que por engenho aprova. Em vez de caminhar pela estrada real, quis tomar um atalho, creio que não há mal.
Em caminhar no atalho e por nova maneira, muita gente na estrada ergue muita poeira, e morrer sufocado é morte de mau gosto, foi de ânimo tranquilo e de tranquilo rosto. A nova inspiração, buscar caminho azado, apropriado, a trazer para a cena um assunto acabado, para atingir o alvo em tom ar da porfia, tinha a realidade, tinha a fantasia. Ele começa a tocar no ponto que ele quer chegar, né? Que é uma mistura de realidade com fantasia. É o literal com o linguagem literal e linguagem figurada, né? É nessa parte do texto, até por enquanto, que eu acho que ele fez um certo deboche com aquele formato de poesia, de rimas, né? Eu não sei, foi o que me suou. Entendi. Então, aqui está mantendo o verso alexandrino, né? De 2 em 2, os pares, né? E o poeta é audaz. O poeta audaz é o próprio Machado inventando aqui modificações, fazendo um certo... Né? A peça é nova, né? E a peça? A peça é nova. Quis tomar um atalho, em vez da estrada real, vai tomar um atalho, né? Ter uma nova inspiração, buscar um caminho apropriado, trazer para a cena um assunto acabado, para atingir o alvo. Então ele vai ter a realidade, tem a fantasia. Então ele começa a entrar aqui no realismo e no romantismo, né? Porque o romântico é fantasiado, né? E o real é o cru, né? O homem nu, assim, ele vai dizer que o cavalo Pegasus era um pangaré. Aí fala dois campos, tá vendo? Tem dois campos que navega aí o raciocínio, né? Sempre quando você fala assim, gostosa, você falou comigo? Tá se dirigindo a mim? Não, eu falei gostosa ali, uma pizza que eu tô vendo lá no balcão. Então sempre tem ambiguidade, né? Dois campos, qual dos dois seria duvidosa? A escolha do poeta, um de terra e prosa, tá vendo? Um é de terra e prosa, outro de alva poesia e murta delicada, há tanta vida e luz e alegria elevada. Neste, como há naquele, aborrecimento e tédio, o poeta que fez tomou um grande médio, um termo médio. Tá vendo? A proposta do Machado vai ser a mediana sempre, né? Ele nem vai muito para o lado da fantasia e nem muito para o lado de um realismo exagerado. Muito embora de vez em quando vai, mas ele vai de modo poético, né? Mesmo quando ele bota o sermão do diabo lá de comer o lombo do próximo, você ri. Ele consegue fazer a gente ler aquilo rindo. Tédio, remédio, aí vai. E deu para fazer uma dualidade, né? Ó, a destra a fantasia, a sestra a realidade. Eu não sabia o que era sestra, é uma coisa comum, agorenta, e a destra é o que tem habilidade, né? Fantasia destra e a realidade comum. Com esta, que é a realidade, viajou pelo éter transparente, para infundir-lhe um tom mais nobre e mais decente. Com aquela que é o destro, né? Vencendo o invencível pudor, foi passear à noite na rua do Ouvidor, ó. O poeta indo passear, fazer lá o seu fantasiar na rua do Ouvidor. Mas que as consociou com o oposto, tá vendo? Juntou, né? Também parece que ele está aludindo indiretamente ao fato de ter proibido botar feminino na peça. Sem o feminino não tem nem peça, ele diz, né? Mas, de qualquer maneira, ele está já... Mal que as consociou com o oposto elemento, transformou-se uma e outra. Era o melhor momento. Para levar ao cabo a obra desejada, né? Boa noite, Adriano. Para levar ao cabo a obra desejada, aqui pede perdão a musa envergonhada. A própria musa, né? Que é a poesia do Machado, pede perdão
por ter que excluir o que é a musa da poesia, que é a mulher, no caso, né? O Machado joga assim, ambiguamente, com a palavra musa. Muitas vezes a literatura é a musa dele, a poesia é a musa dele, a própria exibição da coisa. Em outro Essa momento é questão uma mulher, hein? essa questão das peças Bom, essa aí é francesa, não é? Se não me engano. Não, essa aqui é a própria do Machado, uma encomenda que ele atendeu para exibir na Arcádia. Ah, tá. Não, então me confundi. Mas tinha uma coisa, por exemplo, nas peças chinesas, que Ah, mesmo as personagens femininas tinham que ser interpretadas por homens. muito tempo, né? Em Shakespeare, por exemplo, todos os atores, mesmo as mulheres, eram homens travestidos, né? Lá em cima ele usou a palavra travesti, né? Eu não sei se estava aludindo a isso, né? Lá na origem ele falou do travesti, né? Travestido, né? O travestimento, né? Necessidade de travesti. Então, mal que as consociou com o oposto elemento, aqui pede perdão a musa envergonhada, o poeta, apesar de cingir-se a poesia, não fez entrar na peça as damas, que porfia. Vendo? Mari Tem... chegou e levantou a mão. Ah, tá, Maria, desculpa, eu não vi. Fala, Mary. Boa noite, então. Boa noite. Está escutando? Sim, estou ouvindo bem. Então, era só para esclarecer essa fala dele. Era era uma peça de teatro, o Virgílio Travesti. Foi publicado e era uma paródia da Eneida, de Virgílio. É Ah, isso que ele está referindo. que bom. Então, lá em cima tinha falado do Virgílio Travesti, né? Eu não tenho conhecimento não, mas foi bom você esclarecer então. É uma peça que o Machado escreveu a pedido, né, para apresentar esse dia. E esse comentário do travesti. Bom, o poeta, apesar de cingir-se à poesia, não fez entrar na peça as damas. Que porfia! Que luta sustentou em prol do sexo belo, que alma na discussão, que valor que desvelo. Mas era minoria, o contrário passou, damas, sem vosso amparo, a obra se acabou. Ele, então, se pediram para ele fazer uma peça sem mulher, ele jogou as mulheres contra quem pediu, né? Ele salva a pele dele, né? Olha, pediram para fazer sem vocês, que está na plateia, provavelmente, né? Damas, sem vosso amparo, a obra se acabou, né? Então, se ficou ruim, a culpa é de quem pediu uma peça sem mulher. Vai começar a peça, é fantástica, um ato, sem corda de surpresa ou vistas de aparato. Verão do velho Olimpo, pessoal divino, trajar a prosa chã, falar o alexandrino, ó. E de princípio a fim, atar e desatar, uma intriga paga. Aí pronto. Calo-me e vou entrar. Que talvez devesse ser assim, né, ó. Aí rima, né? E de princípio a fim, atar e desatar, uma intriga pagã, calo-me, vou entrar. Da mundana comédia, os divinos atores guardem a profissão de palmas e de flores. Vou a um lado observar quem melhor se destaca, a peça tem um nome e os deuses da casaca. Na cena 1 é Júpiter encomendando a Mercúrio uma cartinha para convocar uma assembleia, né? Uma reunião. Quem leu a cena 1 vai ver o diálogo aqui, né? Mercúrio está sentado e Júpiter está entrando. Entra, presta ouvido, ouve, presta atenção. Cuidei de ouvir agora a flauta do deus Pan. Mercúrio se levanta, flauta. É um violão? Mercúrio, esta manhã, tem correio. Ainda bem, eu já tinha receio de que perdesse até as funções de correio. Quero ao menos servir aos deuses meus iguais. Começa aqui, né? Obrigado, meu pai. Tu és a flor dos pais, honra da divindade, o nosso último guia.
Júpiter se senta, tinha entrado, senta, né? Faz um calor, dá um copo de ambrósia ou néctar. Mercúrio rindo, ambrósia ou néctar. É verdade. São as recordações da nossa divindade, tempo que já não volta. Há de voltar, Mercúrio diz. Talvez. Oferecendo vinho, Mercúrio diz, um cálice de Alicante, um cálice de Xerez. Júpiter faz um gesto de indiferença, Mercúrio deita, vinho. Aí Mercúrio fala, que tisana, o Júpiter. E Mercúrio, deitando. Há quem chame estes vinhos profanos, fortuna dos mortais, delícia dos humanos. Né? É uma espécie de uma ópera pangaré, assim, daquelas ópera trapalhão, né? Eu ri muito desse trecho, quando eu estava lendo. Ri muito disso. Porque bebe e faz careta, ó. Quer dizer, não é vinho de... Aqui estava o Lincoln, há pouco instante, zombando lá de um uísque, né? Oferecendo pela internet, como se eu fosse beber alguma coisa, querendo tornar no computador dele. Não ia chegar aqui não, viu, Lincoln? Mas aqui está dizendo que bebe e faz careta, ó. Trava como água de estígia, a cabra malteia. Dava leite melhor que esse vinho. Que ideia! Devia ser assim para aleitar-te, pai. Depõe a garrafa e os cálices. As cartas aqui estão, Mercúrio. Toma, vai em procura de Apolo, Proteu, Vulcano, vai buscar o conselho, é pleno e soberano. É mistério discutir, resolver e assentar nos meios de vencer, os meios de escalar o Olimpo. Sai Mercúrio. Aqui me dá a impressão que tem as indiretas do Machado, sempre tem, né, no meio, né, escalar o Olimpo, né, porque... Não, continua. Porque na Sociedade Carioca ele queria subir, né, ele queria subir, como fez Rosinha lá na peça que ele traduziu, Hoje é Vental, Amanhã Lucro. Essa peça aqui também, já está bem madura o Machado, ele traduziu várias antes, né, publicou 3, que era Desencantos, que a gente já leu, né, Caminho da Porta e Protocolo, né. Então, aqui é a 4ª peça dele, né. Ele está calejando, assim, experiência para ficar, mas ele está, né, mencionando já. Não, e para quem gosta de ler muita mitologia grega, né, no caso, aqui os nomes estão romanos, mas a mitologia é praticamente grega. É um prato cheio. Porque lá no grego, o deus da mensagem é o Hermes, né? O mensageiro. É o Hermes. Aqui é o Mercúrio. Aí tem essa coisa do Hermes, ele como se fosse o valor dos correios, não sei o quê. Que ele é como se fosse um fofoqueiro que leva as mensagens, mas não é respeitado como se fosse um deus, assim, digamos, com a imponência, né? Então, a cena 2, o Júpiter está sozinho, né? Na cena 2 é uma cena rápida, né? Muito longa, mas ele está sozinho, porque mandou buscar os outros, né? Só e continuando a refletir, tais outrora encéfalo e Tifeu buscaram contra mim escalá-lo, correu, escalar o Olimpo, né? O tempo e eu passei de invadido a invasor, lei das compensações, então era eu senhor. Boa noite, Roberto. Invasor era senhor. Tinha o poder nas mãos e o universo a meus pés. Hoje, como um mortal, de revés em revés. Busco por conquistar o posto soberano, bem me dizias, Momo, o coração humano. Devia ter aberto uma porta por onde lêssemos como um livro o que lá dentro esconde. Demais, dando juízo ao homem, esqueci-me de completar a obra e fazê-la sublime. Então, Machado à procura de entrar entre os deuses, né, estar entre os deuses, ao mesmo tempo que também fala daqueles que escalaram o Olimpo e se tornaram deuses, né? Ele também vai, porque é pela linguagem que você escala o monte social, né? Pela linguagem.
Silvio Santos começou com palavras, né? Vendendo... O que ele vendia lá na rua? Então, você vai subindo o monte, a partir de baixo para cima, sabendo manobrar através de apresentações, e sendo cordial, cortês, enganador, etc, etc. A moral da malandragem. O tempo todo você vai aplicando a moral da malandragem, né? Silvio Santos era camelô, vendia bugigangas do Paraguai, alguma coisa assim. Coisa desse tipo no início, né? Bom, aí vai. Aí ele dizendo, então, Júpiter, né? Continuando o nosso Deus Júpiter, né? Eu era senhor, tá, aqui vai, passou. Que vale esse juízo, inquieto e vacilante, como perdida nau do mar inconstante. Aqui já fala do homem, né? Quem é vacilante e inconstante somos nós, né? O homem sem razão cede nos movimentos, a todas as paixões como a todos os ventos. Essa parte é muito forte. Aqui já é Machado introduzindo o desequilíbrio ou o necessário equilíbrio, né? É o escravo da moda e o brinco do capricho. Presunçoso senhor dos bichos, este bicho, nem ao menos imita os bichos seus escravos, ó. Dá uma espetadinha nos escravos, né? A relação com o escravo. Sempre do mesmo modo, ó abelha, os teus favos. Destilas sempre o mesmo, ó castor exemplar, sabes a casa erguer junto às ribas do mar. Ainda hoje empregando as mesmas leis antigas, ó, viveis no vosso chão, ó próvidas formigas. Tem uns pares de versos que o Machado conseguiu inventar, né? Isso é criatividade só do Machado, né? Esse trecho ele é muito forte, porque ele pega filosofalmente falando, psicologicamente, em muita coisa que a gente passa, né? Quando ele fala dos escravos, ele fala dos animais e fala da maldade do homem, né? E na relação também, né? Porque diz assim, ainda hoje empregando as mesmas leis antigas, ó. Viveis no vosso chão, prove das formigas. É um par de opostos, né? Andorinhas do céu, tendes ainda a missão de serdes fim do inverno, as núncias do verão. Só tu, homem certo e altivo, não procuras da vasta criação estas lições tão puras. Corres hoje a Paris como a Atenas outrora, a sombria Cartago e a Londres de agora. Pudesses tornar teu estado antigo. Então aqui é Júpiter melancólico, né, falando de um reinado que ele teve, que não tem mais, e gostaria de voltar a um estado antigo, né? Na cena 2. Enquanto vai buscar os membros do conselho. Vão chegando, né? Vai chegando devagar. Aí Júpiter chega Marte e Vulcano, os dois de braço. Vulcano falando a Júpiter, sou amigo de Marte, e Marte é meu amigo. Enfim, querelas vão acerca de mulheres. É tempo de esquecer. Hein? Eu queria perguntar, Vulcano é Cronos ou é Festo? Eu me confundi. Aqui nós vamos perguntar a Melina, conhecedora, ou então a Mary, né? Eu, de mito antigo, sou bem fraco. Hefestos era casado com Afrodite, né? E eles eram inimigos, Ares e Hefestos, por isso que ele está falando de antigas querelas resolvidas, porque eles eram inimigos. Vulcano e Hefestos, né? Não, Hefestos era Vulcano porque, assim, a mitologia grega, quando os romanos invadiram Grécia, ganharam a guerra, né? Eles se apropriaram da mitologia. Só mudaram os nomes, mas as características dos deuses eram as mesmas. Isso aí. Então, é tempo de esquecer. Ele era filho de Júpiter, né? Quem? Vulcano? Isso. Ele fala aqui, meu pai, né? É tempo de Ares. esquecer.
Ares é na Grécia, né? Na, Sim. na E metodologia, na mitologia grega. Aí na romana vai para Vulcano, deus do fogo. Não, não, Ares na romana Isso, é Ares. Marte. Hã? é Marte, Marte. É Marte, Ares é Marte. O Vulcano é que eu confundi. Estos. Serefestos. Meus filhos, Vênus bela e a ambos iludiu. Pois se desapareceu, onde está? Quem a viu? Vulcano. Tu? É certo. Aonde? Aí começa. Era um salão. Dava o dono da casa esplêndida função. Vênus lânguida e bela, olhos vivos e ardentes, prestava assunto ouvido a uns vãos impertinentes. Eles, em derredor, curvados e submissos, faziam circular uns ditos já sediços. E cortando entre si as respectivas peles deles, eles riam-se dela, ela riam-se deles. Não era, não, meu pai, a deusa enamorada do nosso tempo antigo, estava transformada. Então, não era bem uma deusa, né? Era uma mulher. Já não tinha o esplendor da suprema beleza, que a tornava modelo à arte e à natureza. Foi nua, agora não, a beleza profana. Busca apurar-se ainda a favor da arte humana. Enfim, a mãe de amor era da escuma filha, hoje Vênus, meu pai, nasce, mas da escumilha. Que desonra, que desonra. Virando para Marte. E o Cupido, cadê? Ó, esse. Fui procurar o Cupido. Regateando há pouco o preço de um cavalo, as patas de um cavalo em vez de asas velozes, chibata em vez de seta, ó, mudanças atrozes. Até o nome, meu pai, mudou o tal birbante, Cupido já não é agora, um elegante. Traidores. Foi melhor ter nos desenganado, dos fracos não carece o Olimpo. Desgraçado. Daquele que assim foge às lutas e à conquista. Virado para Marte, ele pergunta: que tens feito? Aí Marte responde: por mim, ando agora na pista de um congresso geral, quero com fogo e arte mostrar que sou ainda aquele antigo Marte, que as guerras inspirou de Aquiles e de Heitor, mas por agora nada, é desanimador. O estado desse mundo, a guerra, o meu ofício, é o último caso, antes vem o artifício. Diplomacia é o nome, a coisa é o muito engano. Matam-se, mas depois de um labutar insano. Discutem, gastam tempo e cuidado e talento. O talento e o cuidado é ter astúcia e tento. Interessante, né? Como vai entrando a astúcia. Sente-se que isto é preto, disse que isto é branco. A tolice, no caso, é falar claro e franco. Tolice, falar claro e franco, né? Dependendo da situação, é mesmo. Quero falar de um gato? O nome bastaria. Não, senhor. Outro modo usa a diplomacia. Tá? Lá no Conselheiro Aires, né, que a Mary estava lendo, acho que eu indiquei aí que a gente começasse a ler por fora, assim, porque é um livro grosso, né, Esaú e Jacó. Lá no Esaú e Jacó, o Conselheiro Aires é um diplomata, né, ele sempre escapole, nunca opina nada. E dá uma indireta sempre. Porque lá em cima tinha dito linguagem figurada e linguagem nominal, né? A tolice é falar um nome claro e franco, né? Você se entrega, então nunca fale, seja diplomata. O que é difícil, né? Comece por falar de um animal de casa, preto ou branco, e sem bico, e sem crista e sem asa. Usando 4 pés, vai a nota o arguído, não hesita, responde. O bicho é conhecido. É um gato. Não, senhor, diz o arguído, é um cão. Então, tem razão, filho, tem. Tem razão, filho, tens. Carradas de razão. Então, usa a linguagem direta ali para falar sobre o cachorro, né? Matou a charada. O que acontece daqui é que nesta Babel,
reina em todos e em tudo uma coisa que é o papel. Esta base, o meio e o fim, o grande rei, é o papel, não há outra coisa, outra lei. A lei é um papel. A fortuna o que é? Papel ao portador. Nota promissória, né? Aqueles recibos. A escrita, né? A O cheque, escrita. né? Que não tinha cheque, mas tinha letras promissórias, né? A escrita, escreveu, acabou, tá ali registrado. Também, é verdade. Então, a honra é o papel, né? Tem até aquele conto que falou assim, você assina aqui, confessa que você estava sacaneando com minha mulher, que eu não te dou um tiro agora, hein? Então, o papel entregou completamente que está assinado, né? A fortuna é o papel é o portador, a honra é de papel o amor. Aí, quando ele fala fortuna, ele, lá no começo do texto, ele falava de fortuna de outra maneira. Mas aí, quando ele estava falando agora, fortuna, é a fortuna da sorte, né? Do destino. É. Não é fortuna de dinheiro. É. É a... Mas está vendo como que o amor é um papel que se, né? É uma relação, né? Está falando dos múltiplos usos do papel, né? É muito linda essa parte. Muito linda essa parte, né? Múltiplos usos do papel, E ele fala, que papel ele está fazendo, né? Quer dizer, o papel toma múltiplo sentido aqui, né? Porque tinha acabado de falar para não dar nome, né? E agora ele fica variando o papel. O valor não é já aquele ardor aceso. O valor já não é um ardor aceso, tá vendo? Já diminuiu. O valor não é mais tanto ardor aceso. Tem duas divisões, e de almaço ou de peso. Enfim, por completar esta horrível Babel, a moral de papel faz guerra de papel. Vê que frase. Aqui o Ricardo, o advogado, assim, no meio jurídico é guerra de papel, né? Preencher papel, formulário, dar entrada ao processo, vencer o recurso, o prazo, apresenta outra justificativa, o processo vai para frente, defere, não defere, volta para trás do papel. Se a Pois guerra é, mas aí, como é uma peça, tem essa questão do papel e tem a questão do papel, o personagem, né? Interpretando o papel. Isso. A cênica. Esse lado também. Se a guerra neste tempo é de peso ou de almaço, mudo de profissão, vou fazer penas de aço. Cupido chega, né? Os mesmos 3 que estavam, agora chegou o Cupido. É possível entrar olhando para Marte. Júpiter olhando para Marte. Vai lá ver quem é. Marte veio e olha, é Cupido. Cupido. A Júpiter. Caro avô, como estás? Voltas arrependido? Não, venho despedir-me, adeus. Vai-te, insolente. Meu pai, cala-te. Ah, não, um conselho prudente. Deixai a divindade e fazei como eu fiz. Sois deuses, muito bem, mas que vale isso? Eu quis. Dar-vos este conselho que é de amigo, é de ingrato. Tem horas que a estrofe alexandrina dá um pulo brusco e termina com nada, assim. É como se ele saísse da poesia e falasse assim, como é que ficou? Você achou bom? É um comentário, né? Dá-vos esse Sensei, conselho. deixa eu ler um comentário da Juliana aqui dos bastidores, da área VIP, que eu gostei. Diplomacia, vírgula. Cordialidades e sem exaltações. Sem mulheres, a diplomacia entre homens. Honra cumpridas por ordens ao papel. Interessante. Isso mesmo. Então, ele está aqui respondendo, como se estivesse declamando, né? Fazendo declamação e tal, e de repente ele para e faz uma frase assim, dá-vos esse conselho, que é de amigo, tá? Ó, vem cá, vou te dar um conselho de amigo. Hein? É de ingrato.
Do mundo fascinou-te, porque os alexandrinos, o Machado faz uma confusão, né? É de ingrato. Do mundo fascinou-te o rumor, o aparato, porque aqui seria, esse ingrato teria que estar lá, né? Mas a frase é do outro. Tá vendo? Tinha chamado a atenção lá no início. Tem horas que um entra na fala do outro. Dá-vos esse conselho, é de amigo, é de ingrato. Do mundo fascinou-te o rumor, o aparato. Mas o ingrato não é do Cupido. Então tem que tirar daí, né? Aí é Machado fazendo petalogia, jogando, né? Fazendo todas as brincadeiras dele. Ele deve, enquanto ele estava fazendo antes de apresentar, aqui vou botar assim, ó. Aí botava assim, né? Porque quem gosta de classificar, né, e rotular, assim, a gente viu lá no cão de rabo, como é que é? De lata amarrado no rabo. Ele falou assim que mandou fazer 15 redações, pegou e leu 3. Nas 3, começa a citar um monte de não sei o que, não tem uma delas que tem um cachorro correndo, assim, com as crianças jogando pedra, nada disso. No espontâneo não tem nada, é tudo... Então, se tem a formalidade do alexandrino, ele faz bagunça no meio do formalidade. Fala. Não, é que eu ia comentar que a participação do Cupido nesse texto, nessa peça, eu fiquei extremamente confuso. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Cupido faz o papel de sem vergonha. Depois a gente vai ver mais na frente. Na primeira vez eu perdi também, depois eu consegui achar mais ou menos. Vamos ver. Do mundo fascinou-te o rumor, vais, espírito, vão, antes Deus na humildade, do que homem na opulência. Né? Que aí está já mexendo aqui, então, com o Cupido, né? É fresca a divindade. Júpiter, custa-nos caro, é certo, a dor, a mágoa, a afronta, o desespero e o dó. Porque os deuses estão sendo humilhados, né? Aqui nós estamos numa época em que já não tinha mais a Inquisição, mas estava no limite, né? De repente, a Inquisição podia atuar como atuou na peça do Joaquim Serra, né? Então, está no momento da morte, da queda do valor dos valores. A minha... Os deuses pagãos, né? A queda dos deuses pagãos. Melhor, os deuses pagãos não estavam em queda, estavam tomando... nesse caso seriam pagãos, né? Porque é mito. A minha é mais em conta. Onde a compras agora? Em casa do alfaiate. Sou divino conforme a moda. Então, o Cupido agora, ele compra, né? Roupa na casa do alfaiate. E o disparate, Cupido. Veneno o teu despeito, ó Vulcano. Então, ele está dizendo, né? O Júpiter pergunta, e ele responde, o Cupido, a minha é mais em conta. Onde compras agora? Em casa de alfaiate. Sou divino conforme a moda. Vulcano. E o disparate. Veneno o teu despeito, Vulcano. Marte. Venera o nosso ódio supremo e divino. Quimera. Da nossa divindade, o nome e as tradições, a lembrança do Olimpo e a vitória e ilusões. Cupido, né? Tá puxando para baixo aqui. Cupido vai dizer agora, então, o papel dele. Terra a terra, ando agora, homem sou. Né? Homem sou. Da minha divindade, o tempo já findou. Mas que compensações achei no novo estado? Sou, onde quer que vá pedido e requestado. Vem quebrar-me a meus pés os olhares das damas. Cada gesto que faço ateia imensas chamas. Sou o encanto da rua e a vida dos salões. Alfenim procurado, o ímã dos balões. O perfume melhor da toilette, o elixir. Os amores que vão, dos amores por vir. Procuram agradar-me a feia como a bela. Sou o sonho querido e doce da donzela. O encanto da casada, a ilusão da viúva. A chibata, a luneta, a bota, a capa e a luva. Não são enfeites, vão, suprem o arco e a seta. Né? Vão no lugar do arco e da seta, que era dos arqueiros, né?
7 arcos são hoje imagens de poeta. Isto sou, vede lá se este esbelto rapaz não é capaz que o menino armado de carcais. Não é mais que o menino armado de carcais. Lembrar aqui uma coisa, que o Machado, eu lembrei aqui de passagem hoje, nós tínhamos lido Diana, um conto, né, de 66, uma deusa toda de postiço, que ele só via de noite. Um dia ele chegou de surpresa no jardim e viu a mulher um monstro. Que abismo entre ambas, passei do anjo ao dragão. A mulher era feia como um demônio. A noite e a tinha a noite. E a tinta eram a solução daquela charada viva. Dei graças a Deus quando fiz a descoberta. À vista te contarei mais detalhadamente o episódio dessa descoberta que só difere de Colombo em não ser um novo mundo, mas de um velho mundo. Eu senti que naquele momento o anjo encarregado de escrever no céu a minha biografia adicionou um capítulo do amor, o nome Diana. Diana, porque o conto chama Diana, né? Só faltou ele citar a Rua do Ouvidouro. É. E um pouco de Quincas Berro d'Água. Que é do Jorge Amado, né? Porque lá é Quincas... Aqui, ó, veja bem. A mulher era feia como um demônio, ele fala aqui, né? Todo de postiço. A tinta era a solução daquela charada viva. Quer dizer, o Cupido agora, né, o atual Cupido desse tempo, ele vai produzindo os enfeites de acordo com o que pode pagar. Como é hoje também, né? Você vai no salão, se arruma de acordo com o que você pode pagar, né? O Cupido é terra a terra, né? Homem sou, etc. Então é desse Cupido que ele está. Aí o Marte, covarde. Deixa, ó filho, este ingrato. Adeus, parte, adeus. Adeus, Vulcano, adeus, jovem, adeus, adeus. Cena 5. Aqui tem, de novo, o Cupido vai embora, né? Ele sai, fica outra vez Júpiter, Vulcano e Marte. Aí eles vão dizer, olha, perdeu-se o rapaz. Quer dizer, Machado escrevendo de tal maneira a trazer a realidade, né? Carioca, da Rua do Ouvidor, como disse ali o Rodrigo, e outras ruas, né? De certo está perdido, quer dizer, não tem nenhuma deusa. E nunca teve, né? Antigamente fazia aqueles enfeites todos, mas tudo era humano, né? Tudo era humano. Júpiter, quem dissera, o doce e fiel Cupido, veio a tornar-se, enfim, um homem tolo e vão. Tá vendo? Vulcano irônico. E contudo é teu filho, né? Com desânimo. É meu filho, ó Plutão, virado para Júpiter, virado para Vulcano. Alguém chega, vai ver, é Apolo e Proteu. Então chega Apolo e Proteu com mais os 3. Vão chegando, quem foi buscar lá o Mercúrio, né? Agora está em 5, então. Apolo, bom dia, Marte. Que deixaste? Onde deixaste o Pégaso? Quem, eu? Não sabeis? Ora, ouvi a história do animal. Do que acontece é o mais fenomenal. Aí vai o caso. Aposto um raio contra um verso. Aposto um raio contra um verso, tá vendo? Tinha um deus que jogava o raio, né? Que o Pégaso fugiu. Não, senhor, foi diverso. Ele vai narrar o que aconteceu ao Pégaso. Foi diverso. O caso ontem à tarde, andava eu cavalgando, Pégaso, como sempre, ia caracolando. É um pangarezinho, né? E sacudindo a cauda e levantando as crinas, como se recebesse inspirações divinas. Quase ao cabo da rua, um tumulto se dava, uma chusma de gente andava e desandava. O que era, não sei, parei o imenso povo, como se o assombrasse um caso estranho e novo. Recuava, quis fugir, não pude o meu cavalo, sente naquele instante um horrível abalo. E para repelir a turba com a que o molesta, levanta o pé, fere a um homem na testa. Da ferida saiu muito sangue e um soneto. Seu sangue e um soneto, ó. Muita gente acudiu, mas, conhecido o objeto,
Da nova confusão, deu-se nova assoada. Assoada, aquele negócio do Almada, né? Primeira vez que ele publicou Assoada, em 1879, tinha o nome Assoada, o Almada, né? Assoada, esse pega na rua, assim, que tinha arrumado lá também no Almada, né? Rodeava assim, então, uma rapaziada, que ao Pégaso beijando os pés, a cauda e as crinas, pedia-lhe cantando inspirações divinas, e cantava e dizia, erma já de miolo, achamos aqui está, é este o nosso Apolo. Compelido a deixar o Pégaso, desci, e por não disputar, lá os deixei e fugi. Mas já hoje encontrei, em letras garrafais, muita ode, soneto e oitava nos jornais. Transforma numa piada, né? Porque o cavalo do Apolo é o Pégasus, né? O carro de Apolo é o Sol, né? Que gira e aparece, depois some, tem a regularidade, né? Só que esse cavalinho aqui, coitado, ele fugiu, né? Largou o cavalo para lá e deu no jornal. Achava que Pégasus era de Hércules. Apolo andava com a coroa solar. O carrossel, né? O carrossel de Apolo, né? É, um trem assim. Mas aqui ele fala do cavalo, né? Pégasus, né? Porque a pergunta é por Pégasus que o Apolo estava montado, né? Então, esse carro de Apolo que gira e aparece, enfim, entrou numa confusão na rua do ouvidor, bateram nele, ele fugiu. Aí o Júpiter vai e fala assim, mais uma merda, ó, meus deuses todos estão virando humanos e muito pangarés, né? Mais um. Apolo diz, a história é esta, Marte. Embora outra desgraça era de lamentar, esta não. Que chalaça, não passa de um corcel, e já um tanto velho, é verdade, está bem. A que horas é o conselho, né, que está convocado? É a hora em que a lua apontar no horizonte, e o leão de Nemeia, erguendo a larga fronte, resplandecer no azul. A senha é a mesma? Porque tem uma senha, né? Leão de Nemeia? Não. Arprocates Minerva, o silêncio é a razão. Muito bem. Mas Proteu de senha não carece, porque o Proteu é despista, ele se traveste, né? De aspecto de feições muda, se lhe parece. Basta vir como um corvo. Bom, aí vai, Proteu falar. Há 4 dias, graças ao meu talento e às minhas tropelias, iludi meio mundo em corvo transformado. Quer dizer, não precisa de senha, né? Deixei um grupo imenso absorto, embarbacado. Vasto queijo pendia ao meu bico sinistro. Dizem que eu era, então, a imagem de um ministro. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se vocês vão gostar. Mas é como assim, Machado pegou a mitologia greco-romana, digamos assim, né? E pegou uma noite de boteco. É, isso aí. E colocou. Chamou lá o Rodrigo, chamou o Lincoln com a garrafa de vinho, todo mundo bêbado. E só colocou em palavras, digamos, eruditas, digamos, mitologia greco-romana, mas é isso aí. É isso aí. Trazer um queijo ainda, né, para tomar com vinho, né? Foi uma e outra coisa, ouvi dizer. Um ensejo, aí vem Júpiter, né? O ensejo não é de narrações e de obras. Vou sair. Sabem a senha e a hora. Adeus. Ele que tinha convocado a assembleia. Vou concluir o negócio. Um negócio? É verdade. Mas qual? Um projeto de ataque. Eu vou contigo. É igual. O meu projeto ao teu, mas é completo. Bem, adeus, adeus. Eu vou contigo. Saem. Vulcano, Proteu. Na cena 7 tem só Marte e Apolo. Os outros devem ter ido lá para dar uma volta, né? Apolo. O caso tem suas complicações, ó Marte. Não me esfria. A força que me dava o néctar e a ambrosia. No cimo da fortuna ou no chão da desgraça,
Um Deus é sempre um Deus, mas na hora que passa, sinto que o nosso esforço é inútil, imagino, que ainda não bateu a hora do destino. Que dizes? Tenho ainda maior esperança, confia em mim, em ti, em vós todos, alcança. Quem tem força e vontade e ânimo robusto, espera dentro de um pouco templo grande e augusto, se abrirá para nós. Enfim, a divindade, a poucos caberá aquela infinidade de numes desleais a difundir-se em nós. Ó, que o destino te ouça, animadora voz. Quanto a mim, quanto a ti, aqui me dá a impressão assim, que o Monte Olimpo é o lugar dos deuses, e deuses são humanos, que sabem fazer o jogo de palavras, como se fossem poetas, jogam com metáforas que o mortal comum não entende, né? Que é o que falou lá em cima, né? Evitar ser nominal, jogar essa linguagem enrolada aqui, mas que entre eles aqui não tem o mesmo sentido, né? Porque quem rouba o fogo aos deuses e traz aos humanos, que é a linguagem mais elaborada, etc., é o Prometeu e é bicado depois, né? Então, na minha leitura, eu estou vendo dessa maneira, né? Se alguém tiver alguma contribuição, eu estou aceitando aqui, viu? Você chegou a ler tudo, Melina, Asley, você leu? Sim, então, não consegui ler, Machado, Não. Pode falar, Mary. então, Machado, ele era um defensor desses versos alexandrinos, né? Uhum. Que tem como característica isso, o rigor literário. E ele mesmo fala que tinha seus detratores. Não por nada Machado é considerado quem inspirou o movimento parcianismo, né? Parnasianismo, né? Sim, isso que procura isso, né? Eles se afastam muito do que é romantismo, dessa linguagem assim muito rebuscada. É bem interessante essa parte do Machado e os autores daquela época e esse estilo literário. É. Quer dizer, como ele está misturando, então, um pouco de romantismo, mas também trazendo um realismo, assim, uma linguagem mistura, enfim, sinceramente. Então, vamos agora pegar aqui o Apolo falando, né? Que vai falar uma passagem bem rimada aqui. Vejo isso dispersado. Quanto a ti, vejo isso dispersado. Dos poetas do rebanho, o meu rebanho amado. Já poetas não são homens carne e osso, né? Tomaram neste tempo um lugar burguês e insosso. Depois surgiu agora o inimigo sério, um déspota, um tirano, um Lopes, um Tibério. O álbum. Sabes tu que é o álbum? Ouve. E diz-me se, como este, um bárbaro já ouve. Traja couro da Rússia, ou sândalo, ou veludo. Tem um ar de sossego e de inocência mudo. Se o vires, cuidarás ver um cordeiro manso, à sombra de uma faia, em plácido remanso. A faia existe, chega a sorrir essas faias. São copadas também, não tem folhas, tem saias. O poeta estremece e sente um calafrio, mas o álbum lá está, mudo, tranquilo e frio. Quer fugir, já não pode, o álbum soberano tem sede de poesia, é o minotauro insano. Quem buscar combater a triste lei comum, o álbum há de engolir os poetas um por um. Ele mata aqui embaixo, né? E o álbum vai engolir os poetas um por um. Sabes tu que é o álbum? Minotauro insano e o álbum vai... Como é que é? O poeta vai comer um por um? Como é que é? Ele fala que o álbum vai engolir os poetas. Aqui parece que ele está no labirinto do Minotauro, aqui, querendo o leão da Nemeia, porque é bem enigmático isso aqui, viu? Está lá perdido, né? Tem uns Lopes, Tibério. Pois é, uma coisa de parar para pensar 3, 4 vezes, 7 vezes. Está dentro do labirinto lá querendo sair, né?
Minotauro querendo pegar, né? O poeta estremece e sente um calafrio, porque... Mas o álbum lá está, mudo, tranquilo e frio, né? Sabe o que é um álbum? Está lá, mudo, tranquilo e frio. Quer fugir, já não pode, o álbum soberano. Tem sede de poesia, é o Minotauro insano. Quem buscar a combater a triste lei comum, quem buscar combater, o álbum há de engolir os poetas um por um. Aqui tinha que chamar uma pessoa erudita, né? Conhece, assim, aqueles João, não sei quem lá, que leu a Bíblia toda, leu depois também Homero, de ponta a ponta, e vai saber, esse aqui é o leão da Nemeia, dentro do não sei o que, no labirinto do Minotauro, e vai encontrar com Deus não sei quem, que o Tibério tentou matar, mas não conseguiu, aí machou Lopes. Ou não, né? Machado fazendo salada, né? Não sabemos. Exatamente, é uma saladinha que o Machado fez, é uma saladinha. Do jeito que ele pegou toda a mitologia, mas está colocando as alfinetadas aí do cotidiano normal. A gente não sabe, né? Porque também, assim, tá no Rio, né? Se fosse em Paris, estaria no meio de gente super erudita, né? Ah, meus tempos de Homero, tá vendo como é que termina? Então tem a reforma, né? A reforma há de vir. Quando o Olimpo outra vez em nossas mãos cair. Espera. Então os mesmos dois, né? Marte e Apolo, e chega Cupido agora, de novo. Tio Apolo, é engano de meu pai. Cupido, tô aqui, meu velhaco. Tá vendo? A linguagem de repente muda. Escutai. Pois é, isso que eu quis dizer. Ele pegou a mitologia e colocou no cotidiano a galera do Rio, a galera... Não sei, né? Eu não falo com essa segurança toda. Pode ser que aqui tenha conhecimento que eu não domino, nem você, ou alguém aqui se dominar, mas tem que pegar um erudito, né? Eu não me arrisco, não. Digo assim, não tenho firmeza nenhuma para afirmar nada aqui, né? Eu vou tocando. Eu só observo que de repente cai, né? Ele sai de um ambiente que seria todo de erudição. Ah, meus tempos de Homero. Aí ele volta para o boteco, né? Chega o Cupido, que é o que arranja essas bugigangas aí para decorar as mulheres, né? Que querem roupas, o alfaiate que falou lá em cima, né? Tu aqui, meu velhaco. Escutai. Cometeis uma empresa absurda, humanidade. Já não quero aceitar a vossa divindade, tá vendo? Cupido falando. O bom tempo passou. Tentar vencer hoje é, como agora se diz, remar contra a maré. Tentar vencer é remar contra a maré nos dias de hoje. Perdeis o tempo. Marte, cala a boca. Não, não, não. Estou disposto a enforcar esta última ilusão. Sabeis que sou o amor. Foste o amor. És o amor perdido. Cupido não, sou ainda o amor, o irmão de Eros, Cupido. Em vez de conservar domínios ideais, soube descer um dia à esfera dos mortais. Essa é a parte mais machadiana, né? Parte mais o recadinho do Machado está aqui, né? Aí a gente entra naquele aspecto, o que é o amor e o que é a paixão. Nossa verdadeira guerra permanente. O Machado tem um medo enorme dos ideais enganadores, né? Em vez de conservar domínios ideais, soube descer um dia à esfera dos mortais e por aí vai. Mas o mesmo ainda sou. E depois? Ah, não fales. Ô, meu pai, posso ainda evocar tantos males, encher-te o coração de tanto amor ardente. Tá vendo? Ainda tem um amor, né? Mesmo sendo lá do Brejetuba, né? Aquelas mulheres humildes, simples, mas se arranjam, né? Tem os seus maridos. Que, sem nada mais ver, irás incontinente, perdi a dispensa jovem e fazer-te homem. Tá vendo? Marte, não. Cupido, indo ao fundo.
Vês ali? É um carro. E no carro, um balão. E dentro do balão, uma mulher. Quem é? Voltando. Vênus. Vênus? Embora é grande a minha fé, sou um Deus vingador, não sou um Deus amante. É inútil. Batendo no ombro de Cupido, o Apolo, né? Meu caro, é inútil. O farfante, cuida que ainda é o mesmo. Está bem. Vai-te embora. É conselho de amigo. Cupido, senta-se. Ah, eu fico. Essa agora vai ficar. Que pretendes fazer? Ensinar-vos, meu tio. Ensinar-nos a nós? Por Júpiter, eu rio. Ouves, meu tio, um som, um farfalhar de seda, vai ver. Indo ver, é uma mulher. Lá vai pela Alameda. Quem é? Juno, a mulher de Júpiter, teu pai. Deveras? É verdade? Olha, Marte, lá vai. Não conheci. É bela ainda, como outrora. Bela e altiva e grave, e augusta e senhora. Apolo voltando a si. Ah, mas eu não arrisco minha divindade a Marte. Olha o espertalhão. Que tens? Marte absorto. Tenho nada. Ó, vaidade. Humana, embora Juno é ainda divina, tá vendo? Aqui é que o Cupido queria chegar, né? Um comentário atrapalhativo. Pode falar. É engraçado que, por conta da mitologia, mas dentro da astronomia, né, da ciência, eu não sei como, mas Vênus é mais quente do que Mercúrio, que está do lado do Sol. Comentário atravessado mesmo esse. Ótimo comentário. Mas aqui, então, ela é humana, né? Tá vendo que jogada bonita aqui, o Machado fala? Quer dizer, a minha mulher é divina para mim, né? Juno é ainda divina, embora humana, né? Quer dizer, você tem a sua esposa, você vê lá Janjão na festa, a mulher gorda, né? Com, ó, sei lá o quê, mas é a Juno dele, né? Que nome usa ela agora? O mais belo, Corina. Aí já é o Machado, né? Versus a Corina. Marte, sinto, não sei, eu também. Aí fica esse joguinho, tá vendo? Como quem diz assim, um olhando para a cara do outro, né? Porque o Machadinho enfiou aqui o versinho dele. Que lá no início ele tinha dito: eu fiz os versos que já foram elogiados e publicados. Os de aqui eu não sei, porque estou expondo hoje, né? Apolo, vou sair. Marte, também eu. Cupido, também tu? Marte, sim, quero ver, quero ir, tomar um pouco de ar. Vamos dar um passeio. Ficas? Quero ficar, porém não sei, receio. Cupido, né? Marte, fica, já foste um deus, nunca és importuno. É de veras assim? Mas, Vênus, Juno. Aqui está chegando ao fim, daqui a pouco termina, né? Cena 9, 13 cenas. Aqui tem somente Cupido e Mercúrio, e é uma conferência, então, entre o Deus que vai buscar o recadinho e o Cupido, que é o transmissor do amor, né? Cupido sozinho, baleados, agora os outros é preciso, graças à voz do amor, dar-lhes algum juízo. Singular exceção, muitas vezes o amor tira o juízo que há. Quem é? Sinto rumor. É Mercúrio. Sou eu e tu, é certo acaso. Que tenhas cometido o mais triste desazo? Ouvi dizer que quando ele chegou deviam estar falando alguma coisa, né? Cupido, em tom lastimoso, é certo. Mercúrio, covarde, o mesmo. Isso. És homem? Sou o amor, sou, e ainda em feitiço. Como dantes. Não és dos nossos, vai-te. Não. Vou fazer-te, meu tio, uma observação. Vejamos. Quando o Olimpo era nosso,
Havia Hebe, que nos matava e a Júpiter servia. Poucas vezes a viste as funções de correio. Demoravam-te fora. Ah, que olhos! Ah, que seio! Que fronte! Mercúrio, então, Hebe tornou-se humana. Quando o Olimpo era Isso foi nosso... pro SBT. Eu não podia perder essa. Porque Hebe é a deusa da juventude, né? É a linda Hebe Camargo, né? Quando o Olimpo era nosso, havia, né? Naquele Olimpo lá, né? Hebe que nos matava e a Júpiter servia. Poucas vezes a viste as funções de correio. Demorar, de repente, tornou-se humana. Mercúrio, com desprezo como tu, que também tornou-se humano, né? Cupido, ah, que dera, a terra alegre e ufana, entre as belas mortais, deu-lhe um lugar distinto, deveras. Mistura sempre o poético com o depressivo, né? Com a renúncia, assim, uma decepção, né? Baleado ainda por cima, né? Mercúrio consigo, ah, não sei, mas que sinto. Mercúrio, adeus. Ah, o Cupido fala, Mercúrio, adeus. Mercúrio, vem cá. Hebe, onde está? Não sei. Adeus, fuja ao conselho. Mercúrio meio absorto. Ao conselho? Cupido, farei por não atrapalhar as vossas decisões. Conspirai, conspirai, não sei. Que pulsações, que tremor, que tonteira. Adeus, ficas. Quem, eu? Obrigado, Mary, por ter presente hoje. Agradeço por ter vindo, tá? Que tremor, que tonteira. Adeus, ficas. Quem, eu? Hebe? Aí vai entrar no 10 agora. Mercúrio está sozinho. Eu, doente, de quê? É singular. Indo ao vinho, um gole. Não há vinho nenhum que uma dor não console. Bebe silencioso. Hebe tornou-se humana. Aqui é um tom de decepção, né? Marte fala para Apolo, que aqui nós estamos com Mercúrio, depois chega Marte e Apolo. Mercúrio, vem Marte e Apolo. Então tinha Mercúrio sozinho, agora chegou Marte e Apolo, né? Marte para Apolo. É Mercúrio, Apolo, a Marte. Ele medita, está meditando lá, né? Em que será? Não sei. Mercúrio sem vê-los. Ó, como me palpita o coração. Fala para aí Apolo fala para Mercúrio. Que é isso? Ah, não sei, divagava. Como custa passar o tempo? Eu precisava de sair e não sei, jovem não voltará? Por que não há de vir? Apolo consigo. Que é isso? Silêncio profundo. Estou disposto, estou disposto, estou disposto. Você imagina uma ópera dessa, essa confusão lá no palco, né? Pitoresco, completamente pitoresco. Pitoresco. Agora chega ainda Júpiter, né? Porque tinha aqui, ó, Mercúrio, Marte, Apolo e chega Júpiter. Que é o que convidou para todo mundo também. A Júpiter tinha mandado Mercúrio levar o recadinho para chamar. E vem, entra e sai, essa confusão, né? Júpiter, minha filha, boa nova. Os três voltam a cara. Aí ele pergunta, então, voltais-me o rosto? Mercúrio, nós, meu pai. Meu pai? Eu, meu pai? Eu não. Vós todos. Voltaram o rosto, né, os três. Quando ele falou, minha filha, boa nova. Vós todos, fraqueais talvez um espírito ruim, penetrou entre vós, e todos vós tentando, da vanguarda do céu vos anda separando. Momento da debandada do céu, né? Oh, não, porém, eu falarei mais claro, tá vendo? Como é enigmático. No conselho. E tu? Eu o mesmo declaro. No conselho fala mais claro. Aqui não. A Mercúrio. Tua declaração é do mesmo teor.
Ó 300 de Esparta, ó tempos de valor. Júpiter dá um esbravejado aqui, né? Porque tá tudo ferrado, né? Não falam as claras, né? Diz que vão falar no conselho, né? No conselho eu falo mais claro. Ó 300. Eram homens com tudo, porque eram homens de coragem, apesar de ser, fala, os 300 de Esparta, né? Eu ia dizer que é tudo muito bonito, pelo texto, pelas palavras, mas é uma vida de qualquer um, de um ser humano. É. Por isso, o próprio título, Deuses das roupas. Lembrou um pouco os sentimentos presentes na obra Quincas Borba. O universo é o homem e este faz confusão no seu mundo interno e externo. Muito bem lembrado, hein? Associou bem aqui o texto, viu? Parabéns. Quer dizer, é a cabeça de Rubião, né? Aquela confusão de Rubião lá, quando ele fica, aquele imaginário todo. Isso, é isso aí. Quer dizer, o mundo está tomando humano e confuso e Rubião lá com o cachorro dele. Porque aqui, né, no conselho, que ninguém quer abrir o jogo, falar o que vai decidir, esconde, né, as posições, ele fala assim, invoca, né, o Júpiter, de repente ele volta aquele homem grego, assim, macho, né, com escudo, 300 homens venceram uma guerra. No entanto, eram humanos, né, mas eram homens, né. Isso mesmo, é humano. Era a força do persa e a força do espartano. Eram homens de um lado e homens do outro lado. A terra sob os pés, o conflito igualado. Agora o caso é outro, os deuses demitidos, tá vendo? Os deuses demitidos buscam reconquistar os domínios perdidos. Há deuses do outro lado? Há homens. Neste caso, não teremos a luta em campo aberto e raso. Interessante a associação, viu? Eu vou aproveitar, porque eu não tinha pensado não nessa associação que você fez. Loucos por literatura. Deve ser louco por literatura mesmo. Porque em 65, né, já está, então, associando com o Quincas Borba, né, Rubião. É a cabeça do Machado de Assis, junto com a petalógica, né? Porque a petalógica é a confusão da mentira geral, né? Os deuses demitidos, né, que nada é verdade, tudo é um jogo de palavras, buscam reconquistar. Tem muitos textos e até filmes também, aonde lá Zeus, né, no caso Júpiter, e por aí vai, tá? Resumindo, eles perdem os poderes por não serem adorados. Isso aí. Obrigado por ter vindo, Maria. Maria trabalha, né? Chega nesse horário, vem correndo para entrar. Ela sempre quer entrar, mas não pode porque está na hora do trabalho dela, mas chega um pouco atrasada, sempre vem. Domingo. E Maria, que esses do primo Demétrio, viu? Uhum. Então ele fala aqui, né? Os deuses demitidos. Você com essa observação que fez? Valeu, Maria. Com essa observação que fez aqui, Loucos por Literatura, modificou para mim, esclareceu bastante essa leitura, né? Porque Machado, com a petalógica, ele vem fazendo, então, confusão na literatura e puxando para o lado dele, fazendo. Ao mesmo tempo que ele vai aprendendo, né, ele vai desenvolvendo. Lá em Quincas Borba, quando o Palha e a Sofia, junto com aquela turma toda, né, vão dilapidando o Rubião, que é todo fantasioso, fica no mundo da lua. Não tem Deus demitido, mais demitido do que o Rubião, um ricaço, né? Que saiu de Barbacena para ir para o Rio, querer viver entre gente, mas sem recurso de linguagem nenhum, né? Porque o Machado, aqui no começo, quem acompanhou do início, lembra que ele vem botando a diferença entre o literal e o figurado, que no figurado você joga com a pessoa e transforma ela em marionete, né? A linguagem figurada permite fazer marionete com a pessoa. Você vai ver se estou na esquina, o cara vai ver se está na esquina e você enfia a mão no bolso dele, né?
Então, nessa hora, a honra, né, que ele falou mais acima, assim, a honra, o respeito e a palavra de rigor decaiu para o golpe, o roubo e a petalogia, né, a mentira. Os deuses demitidos buscam reconquistar domínios perdidos. Só que agora que demitiu e perdeu os domínios, vai ter que cada um conseguir o seu domínio, né? Não tem mais aquele compromisso que ele falou dos 300, né? Os 300 estavam garantidos. O que aconteceu, né, lá com Alexandre? Vou lembrar. Alexandre inventou um novo tipo de guerra, a gente já falou sobre isso, né? Qualquer mendigo, ele falou assim, quanto você quer para lutar ao meu lado? Ah, um prato de feijão, então vem. Aí, então, de uma hora para outra, o guerreiro, que era um homem treinado para defender a pátria, e tinha treinado anos em função disso, pela honra, o Alexandre veio trazer o guerreiro mercenário, né? O exército de Alexandre era 1 milhão de homens, porque qualquer um servia. Você quer quanto para lutar do meu lado? Uma abóbora, toma aqui uma abóbora. Quer 10 centavos? 10 centavos. Lá, com Alexandre, já tinha começado a surgir esse tipo de zona, né, de Deus demitido, né? Os guerreiros, todo treinado para uma guerra, eram vencidos porque vinha 1 milhão de formiguinha, igual foi a Revolução Francesa, né? Então, os deuses demitidos buscam reconquistar o domínio perdido, a deuses, por outro lado, a homens, só homens agora. Neste caso, não teremos a luta em campo aberto e raso, não teremos, né? Assim, pois, já que os homens não podem aos deuses elevar-se, os deuses se acomodem, sejam homens também. Apoiado, durmo ou velo, Júpiter, né? Durmo ou fico velando, vigiando. Já o que eu vi? O caso é desgraçado, mas a verdade é esta e não outra. Assim, desmantela-se o Olimpo, tá vendo? Desmorona tudo, né? Espírito ruim. Não há nem há fraqueza ou triste covardia. Há desejo real de concluir um dia. Esta luta cruel, estéril sem proveito. Este real desejo é este, ó Pai, o efeito. Estou perdido. Mercúrio, né? Declara que está perdido. Vai, Freud. Tranquilo, Freud? Ah, talvez apertou errado, né? Não, apertei errado aqui. Ah, tá. Citou a Revolução Francesa, e é uma coisa que a gente já vinha discutido outros tempos atrás. Eu atribuo a ela a origem da maçonaria, mas foge do tema. Depois a gente conversa sobre isso. Eu acho que a maçonaria é lá daquele momento da Assuada, tá? Lá tem uma briga entre padres e maçons, por isso que a Assuada, o Machado resolveu não entrar nela, porque ele estava defendendo os maçons contra o poder vigoroso, assim, muito violento da igreja. Na maçonaria não tinha inquisição, tá? E na igreja católica vinha com um poderio muito violento, né? Então, eu acho que... Sim. Eu fugi muito. Aquela Assuada de 1650, que a gente começou a ler e parou, que o Machado queria fazer uma obra épica, né? Ele desistiu por algum motivo, né? Que não ficou claro. Ele não atravessou o Rubicone, recuou, não foi publicado a Almada, né? Então, na 12 agora, os mesmos com mais Vulcano e Proteu, os mesmos que eram... já vimos? Ah, sim, agora é Assembleia, então. Júpiter. Vinde, ó Vulcano, ó Proteu, estes três já não são nossos, nem eu, também vós, também nós. Recuais, recuamos, com os homens, enfim, nos reconciliamos. Fico eu só? Não, meu pai, segue o geral exemplo, é inútil resistir, o velho e o antigo templo, para sempre caiu, não se levanta mais, desçamos a tomar lugar entre os mortais. É nobre um Deus que despe a orelha divina, sê homem. Não. O tempo nos ensina que devemos ceder. Parece até hoje o feminismo, né? Vai até parecendo assim, homem, vai lavar as cuecas da mulher, vai lá fazer o almoço dela, vai passar o pano no chão, ela foi trabalhar.
O tempo nos ensina, devemos ceder. Está vendo? Pois sim, mas tu, mais vós, eu não, guardarei só um século feroz, a honra da divindade e o nosso ilustre amigo, antigo. Embora sem amparo, embora sem abrigo, o Apolo com sarcasmo. Aqui que tem um sarcasmo, né? Lá do início. Tu, Apolo, vais ser pastor do rei Admeto e molas ao cajado a glória do soneto? Que honra! Não, meu pai, sou o rei da poesia. Devo ter um lugar no mundo em harmonia, tá vendo? Aqui Apolo desce, né? Devo ter um lugar no mundo fazendo poesia, harmonia, etc. Com este que ocupei no nosso antigo mundo, o meu ar sobranceiro, o meu olhar profundo, a feroz gravidade e a distinção perfeita, nada, meu caro pai, ao vulgo se sujeita. Quero um lugar distinto, alto, acatado e sério, com a pena da verdade e a vítima do critério, e a tinta do critério. Isso aqui é mais uma mensagenzinha do Machado, né? Quero um lugar distinto, alto, acatado e sério, com a pena da verdade e a tinta do critério. De repente, tem umas frases que são consistentes com o que o Machado, em outros lugares, escreve. Ele quer ficar sempre nessa intermediário, nem para o lado de Deus, nem para o lado da pobreza. Darei as leis. Ele bota a gente num xadrez com esse tipo de palavras. Bota a gente num xadrez que vai ter que ler 7 vezes para entender. Quando eu penso que estou entendendo, Rodrigo Freud confunde minha cabeça. Aqui eu acho que é um lugar onde ele conseguiu ser claro, porque até então ele está falando para descer, para subir e tal, mas aqui ele fala, quero um lugar distinto, alto, é o Apolo que fala, né? Mas tem jeito de ser mensagem de Machado no meio da fala do Apolo, né? Quero um lugar distinto, alto. Ele caminhou para lá, né? Para um lugar distinto, alto, acatado e sério. Ele caminhou para lá, né? Com pena da verdade, escrevendo em nome da verdade e a tinta do critério, porque ele faz uma psicologia para o ser humano, né? Nada de obscurantismo, ao mesmo tempo também sem desqualificar a linguagem, né? Sempre elogiando muito a capacidade da linguagem de fazer a defesa. Darei as leis do belo e do gosto, serei o supremo juiz, o crítico, tá vendo? Júpiter, não sei. Se lava o novo ofício, a vilta de infiel. Lava. Júpiter. E tu, Marte? Eu cedo a guerra de papel. Sou o mesmo, somente o meu valor antigo. Mudou de aplicação, corro ainda ao perigo. Mas não já com a espada. A pena é minha escolha, tá vendo? Em vez de usar papel, vou fundar uma folha, ó. Em vez de usar papel, vou fundar uma folha, né? Dividirei a espada em leves estiletes. Com eles abrirei campanhas ao gabinete. Moral, religião, política, poesia, de tudo falarei com alma bizarria. Tá vendo? Perdoa-me, ó papel, os meus erros de outrora. Tarde os reconheci, mas abraço-te agora. Cumpre-me ser, meu pai, de coração fiel, cidadão de papel no tempo do papel. Isso foi bonito. Isso dá vontade até de chorar. Eu acho que aqui entra o Machado, né? E contudo, ainda há pouco, o contrário dizias, e zombavas então destas papelarias. Mudei de opinião. Júpiter, a Vulcano. E tu, ó Deus das lavas, tu que o raio divino outrora fabricavas, que irás tu fabricar? E ainda há pouco dizia, quando Marte do tempo a pintura fazia, se o valor desse tempo é de peso ou de almaço, mudo de profissão, vou fazer penas de aço. Hei de servir alguém aqui ou em qualquer lugar, ou a ti, ou a outro, ou a Jove ou a Marte. Os raios que eu fazia em penas transformados, como eles vão de ser ferinos e aguçados. A questão é de forma. Marte fala para Vulcano. Obrigado. Júpiter a Proteu.
Júpiter, Proteu, não te dignas dizer o que farás? Aqui é a Assembleia, né? Eles estão dizendo que eles vão fazer, né? E disseram que na Assembleia falariam, né? Quem eu? Farei o que puder, e creio que me é dado. Fazer muito, o caso é que eu seja utilizado. O dom de transformar-me à vontade, a meu gosto, tornar-me neste mundo um singular composto. Vou ter segura a vida e o futuro talento. Está em não mostrar a mesma cara ao vento. Vermelho de manhã, sou de tarde amarelo. Se convier, sou bigorna, e se não, sou martelo. Martelo e bigorna um bate no outro, né? Já se vê, sem mudar de nome, neste mundo, a forma é essencial, vale de pouco fundo. Vai o tempo chuvoso, enverga um casacão. Volta o sol, tomo logo a roupa de verão. Quem subiu? Pedro e Paulo. Ah, que grandes talentos! Que glórias nacionais! Que famosos portentos! Vou lembrar que Pedro e Paulo são dois personagens de Jaú e Jacó, né? Porque daqui a pouco vai falar Sibila, né? Então é Proteu falando os disfarces todos que ele fará, né? Que glórias nacionais, que famoso portenho, o país e a guerra por esse caminho, se ainda fosse o poder do Sancho do Martinho. Mas se apenas cena mudar, tão contente, tão ancho, dou vivas a Martinho, dou vivas a Sancho. Aprendi ao meu pai essas coisas e juro que vou ter grande e belo um nome no futuro, ó. Eu acho, Juliana, que aqui, porque ele costuma aquela vida dividida em duas, ele volta no passado para buscar algumas coisas que ele deixou. E quando ele fala do futuro aqui, lá no futuro ele volta aqui. Não que tivesse que voltar, assim, volta a lembrar onde eu morei, onde eu passei a minha infância, onde eu era criança. A gente volta ao passado de vez em quando. Eu estudei a escolinha que eu estudei. Não que seja tão importante, mas é lembrar o que eu já fiz uma vez na vida, né? Porque ele criou lá na frente um romance, onde ele fala Pedro e Paulo, que vai nascer, né? Que vou ter grande. Não há revoluções, não há poder humano que me façam cair. Com ênfase, o povo é soberano, a pátria tem direito ao nosso sacrifício. Vê-la sem este jus, 1000 vezes o suplício. Voltando ao natural. Porque o Proteu, que tem esse monte de disfarce, seria o próprio Machado, aqui nessa parte, né? Deste modo, meu pai, mudando a falha e a cara, sou, na essência, Proteu na forma do Camara. De tão bom proceder, tenho as lições diurnas. Boa tarde. Onde vais? Levar meu nome às urnas? Reparando a todos. Vem cá, ouvi agora. Ah, Mercúrio, eu receio. Os mesmos, todos aí chega Cupido na Assembleia. Aqui é a última estrofe. Quem quisesse falar alguma coisa, fica à vontade, né? Juliana, Lucas. Você chegou a ler, Lucas, essa miséria toda aqui ou não? Eu vou falar, rebater um comentário que você falou, que eu lembro do Gilberto Gil falando assim, museu é coisa velha. Aí ele rebateu assim, museu não é coisa de coisa velha. Museu é coisa de memória. Memória. Perfeito, isso aí. Bom, aqui hoje que confirmou, né, que tinha lido era a Rosângela, que disse tirar um tempo para ler, a Juliana, quem leu a peça está chegando ao fim, né, pode trazer algum comentário, pode escrever se quiser, não sei se o Lucas deu tempo de ler, né, conseguiu ler, Então, Lucas? eu li uma parte do ato, sim, mas aí tem umas coisas aí que eu preciso rever novamente sobre a Grécia, os deuses, os mitos, tudo, para compreender o que ele queria passar a mensagem. Mas eu entendi um pouco do contexto. Aí eu vou reler ele novamente no final de semana, que aí Tá. já... Entendi. Aqui também, assim, ó, de mitologia, assim, eu não domino muito, Lucas, de mitologia, é mais, assim, o que ele está falando agora, né? O que o Machado está trazendo agora, no meio da confusão toda, ele passa, assim, alguns recadinhos
que dá a impressão que está no meio do texto isso. Não precisaria conhecer mitologia, só levar um ano estudando toda a mitologia grega para compreender aquela fusaca toda para voltar à peça. Quer dizer, é um exagero, né? Mas, assim, conhecendo, aí tem que conhecer bem a obra do Machado inteira, né? E vamos ver aqui, quer ver no final, ele fala aqui, vou dar um saltinho para ver, porque tem um princípio em Machado de Assis que ele repete, né? Ele tem um costume de repetir, que é assim: teste Davi com Sibila aparece aqui em Deus de Casaca, no finalzinho. Vai aparecer lá com Salles 87, Esaú e Jacó em 1904, e também numa crônica aqui, né, que ele fala aqui no meio, teste Davi com Sibila. O que é esse teste? Que é o jogo todo dessa peça, né? O que rola por trás dessa peça é um teste que ele chama Davi com Sibila. A expressão dia da ira é o juízo final, né? É a queda dos deuses, a destruição completa, assim, os humanos também dançam, né? No dia do julgamento final. Esse aí da Bíblia, esse dia será um dia da ira, dia de angústia e de aflição, dia de ruína e de devastação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de névoas espessas, dia da trombeta e de alarme, contra as cidades fortes e as torres elevadas. Aqui vem no latim, né? É um canto. Se você botar na internet esse nome aqui, ó, vem um coro fazendo aquele canto, assim, com aquelas músicas que amedrontam um pouco a gente. Oh, Música gregoriana, é isso? Que você tá falando? É gregoriana. Dentro das catedrais, assim, aquele fundo, né? Dia da ira, aquele dia em que os séculos se desfarão em cinzas, testemunham Davi e Sibila, tá? Quanto terror é futuro. O futuro é sempre um terror, né? Porque o futuro é o nosso amanhã, né? O futuro é nossa desgraça. Você não sabe o que é o futuro. Quando o juiz vier para julgar a todos irrestritamente. Então, tem um pano de fundo rolando, né? Tudo isso é verdade, mas não cessando a produção de gente humana, a consequência é que tudo há de ir crescendo. Isso aqui é uma crônica do Machado, lá de 1894. Crescendo até o Solvetian venha destruir o que a civilização fez desde o primeiro ao sumo grau. Teste Davi com Sibila, que é o mote, né? É o encontro do... Sibila é a que faz a cigana, né? A Pitya, né? As previsões do futuro. E o testemunho, né? Se Davi vai fazer o testemunho com a Sibila. Ora, eu contesto ambas as autoridades, nenhuma das duas, né? Não creio um sonho tão bonito acabe tão friamente, mas vale então continuar a guerra que se incumbirá de preparar alojamentos para as gerações vindouras e liquidará os orçamentos com saldos, é verdade, mas sem aquele excesso. Aqui está fazendo um comentário de época, numa crônica, mas ele traz para dentro da crônica um conceito que navega por trás, como sempre, né? Tem uma ideia por detrás, rolando, e essa ideia está aqui, que lá no final aparece, né? Ele vai concluir a peça com essa frase, né? Comentário final, nota. O antepenúltimo verso que o epílogo recita, Davi olhando em face a Sibila de Cuma, é a tradução de um verso que o Marquês de Belói fecha com um dos seus belos sonetos. O olhar de Davi para Sibila de Cume, um regard, né? O qual é paráfrase daquele hino de igreja. Então, vamos ler a estrofe final, onde ele vai jogar esse elemento aí, né? Tem essa informação aqui no canto 13, né? Que é o encerramento aqui da peça. Os mesmos e Cupido agora chegando na Assembleia, né? O Cupido vai dizer, Cupido aparece, resolve a questão, ficas ao meu serviço. Ah, em que condição? Eu sou o amor, tu és o correio. Não, senhor. Sabe o que é andar ao serviço do amor, tá vendo? Ele não quer.
Andar a serviço do amor, né? São esses recados. Mercúrio não quer mais ser. Não. Andar a Ele não serviço quer do mais ser amor é levar um um recado e falar mensageiro. assim, não, vai lá e fala com ela que eu não quero mais saber dela. Não, fala com ele que eu amo ainda. Andar a serviço do amor é isso aí. Sabe o que é você ficar andando a serviço do amor? Né? Sentir junto a beleza, a paixão da beleza, o peito sufocado, a fantasia acesa, e as vozes transmitir do amante à sua amada, como um correio, um eco, um sobrescrito, um nada. Foste um Deus como eu fui, como eu, nem mais nem menos. Porque aquele mundo idealizado do amor platônico, quando tudo dava certo, mas na verdade era o inferno, mesmo assim era escondido, agora é confusão geral, né? E no dia de hoje, É a então, paixão. no dia de hoje nem se fala, porque a pessoa casa, tem filho, aí pronto, quer separar. É a Foste, paixão. foste um Deus como eu fui, como eu, nem mais nem menos. Homens somos iguais, um dia Marte e Vênus. A quem Vulcano armara uma rede apanhados, nos desmaios do amor se foram libertados, se puderam fugir às garras do marido, ó. Já falava isso naquela época, em fugir às garras do marido. Foi graças à destreza ao tino conhecido. Do ligeiro Mercúrio, que serviço aquele! Sem mim, quem te quisera, ó Marte, estar na pele. Chega a hora, venceu-se a letra. És meu amigo, salva-me. Agora, então vem a final aqui, né? Vem comigo, entrarás na política escura. Proteu há de arranjar-me uma candidatura. Falarei na Gazeta aos graves eleitores e direi quem tu és, quem foram seus maiores. Confia e vencerás, que vitória e que festa. Da tua vida nova política é esta. Da rua ao gabinete e do passo ao tírio. Farás o teu papel, o papel de Mercúrio. O segredo ouvirás sem guardar o segredo. A escola mais rendosa é a escola do enredo. A escola mais rendosa é a escola do enredo é demais, hein? Lá em Rio de Janeiro, quem fazia papel de Mercúrio é aquele pretinho, né? Eles traziam um recado, ficavam esperando em pé, aí, de repente, o Machado sempre bota nos contos isso, né? Estava esperando a resposta, leva correndo. Mercúrio, sou o deus da eloquência, o emprego é adequado. Verás como hei de ser na intriga e no recado. Aceita a posição e as promessas. Cupido, agora que a tua grande estrela erma no céu descora, que pretendes fazer, ó Júpiter divino? Tiro dessa derrota o necessário ensino. Fico só, lutarei sozinho eternamente. O que sobrou a Júpiter foi isso, né? Aí eles vão dizer, contra os tempos e só lutas inutilmente. Melhor fora ceder e acompanhá-los, ocupando um lugar na linha dos mortais, tá vendo? O que o Cupido, o mensageiro do amor, vai dizer para Júpiter? Desce daí, rapaz, vem para baixo. Dia vencer contra tudo e contra todos e contra tudo, hei de ser lá no Olimpo um Júpiter sanhudo. Contra a suprema raiva e a cólera maior, põe água na fervura, uma dose de amor. Não te lembras, outrora, um touro transformado, não fizeste de Europa um rapto celebrado? Em te dando a veneta, Mercúrio ou Hermes é mensageiro, é dominador, é um deus da comunicação. Então, a comunicação é tudo hoje em dia. Ô, Freud. Mas então aqui Cupido está recomendando a Júpiter, né, que ele, em te dando uma veneta, em cisne te fazia. Tinhas um novo amor, chovia de ouro e caía. Júpiter, mais terno um pouco agora, né, depois de ouvir os conselhos de Cupido, né. Cupido aconselha Júpiter a deixar de querer ser o machão aqui, né, sem querer ainda bancar o tal. Daquele tempo, né. Bom tempo. E contudo a flama soberana, uma deusa escapou entre outras, foi Diana. Diana, sim,
Diana, esbelta caçadora, uma só vez deixou que a flama assoladora o peito lhe queimasse, foi Endimião, que o segredo lhe achou do feroz coração. Ainda caça, Diana, talvez? Será que ela caça ainda? Caça, mas ela não caça viados. Os novos animais chamam-se namorados. Olha que bonito. O que a Diana caça agora? Não está uma deusa no mato caçando viado, ela caça é um namorado para casar, né? É formosa, é ligeira? É ligeira e formosa. É beleza em flor, doce e misteriosa, deusa sendo mortal, divina sendo humana, tá vendo? É uma mulher que mora ali embaixo, na favela, trabalha aqui como negra, aqui na casa do seu Pestana. Melhor que ela, só Juno. Hein? Cismando. Ah, Diana. Cede, ó jovem. Não vês que te pedimos todos? Ó aqui o final da Assembleia, né? Desce do pedestal, Senhor Deus. Neste mundo acharás, por diferentes modos, beleza a vencer, vontades a quebrar. Toda a conjugação do grande verbo amar. Ó, toda a conjugação. Sim, o mundo caminha, o mundo é progressista, que é Machado, né? Sonho de Machado, os deuses continuam vivos como nunca. Apesar do Machado propor isso, o sonho de grandiosidade não mudou, né? Interessante, né? Porque tenta tirar os deuses do Olimpo, mas a gente não consegue deixar de ter um deus Bolsonaro, um deus Lula, um deus Edir Macedo, um deus Augusto Cury, né? Mas não muda uma coisa, é sempre sensual, né? Ele fala, né? Não serás por formar teu nó e vai terminando, né? Cupido, que pensas, meu avô? Escuta-me, Cupido. Este mundo não é tão mau, nem tão perdido. Como dizem alguns, cuidas que a divindade não se desonrará passando a humanidade? Olha que pergunta bonita. Será que não perde a honra virando humano? Não me vês? É verdade. E se todos passarem, muita coisa de bom nos homens encontraram. Nós homens, é verdade, e também as mulheres. Muito bonito, né? Toda a conjugação do verbo amar. Mulheres. Adeus, meu pai, adeus. E vão se despedindo, né? Adeus, adeus. E vão saindo da Assembleia. Júpiter decidido. Também sou homem. Vou convosco. Aí, ó. Machado aqui, né? Transmitindo a mensagenzinha dele. Júpiter desistiu, então, decidido, fala, né? Também sou homem, vou convosco. O costume meio homem já me fez meio mume, serei homem completo. Então deixou de ser meio Deus, vai ser homem completo. Fico ao vosso lado, mostrando sobre a terra o Olimpo humanizado. Humaniza o Olimpo, né? Graças, meu pai, venci. Cupido venceu, né? A tua profissão deve ser elevada e nobre uma função. Aí vai. Aí vem o epílogo, né? Tinha um prólogo no início, tinha um epílogo no final. Boa noite, sou eu, o epílogo, muda aí. Até o epílogo muda. O nome. Abri a peça fecharei. O autor arrependido, o oculto e envergonhado, manda pedir desculpa ao público ilustrado. O autor arrependido, né? E jura, se cair desta vez, nunca mais, meter-se em lutas vãs e números mortais. Pede ainda o poeta um reparo, o poeta. Não comunga por si na palavra indiscreta, de Mártir, de Proteu, de Apolo, de Cupido. Cada qual fala aqui como um deus demitido. Essa é a mais bonita frase desse poema todo. Deus demitido. Eu achei isso aqui a frase que condensa, né? Porque no final até mesmo demitiu o Júpiter. Também sou homem, vou embora junto, sou humanizado, né? Adriano, quer falar? Fala. Eu acho que esse conto, por tratar dos deuses do Olimpo, né? Nós podíamos parafrasear um momento histórico da humanidade que aconteceu em 1982,
que foi o desenvolvimento da tecnologia da comunicação, que foi o Walkman. O Walkman foi um objeto, um aparelho, né, de escuta para a comunicação, trocas de músicas. E assim como o Walkman e os deuses do Olimpo estão fora de moda, fora de órbita, fora de qualquer contexto, porque não pertencem mais ao momento atual, serve de preâmbulo para as concatenações brasileiras. Eu me lembro do Walkman, eu sou do tempo dele, né? Caminhava aqui em todo quanto é lugar, a pessoa com fone de ouvido, é o início, né? Olha, o texto, antes da gente terminar, o texto falou e o Adriano falou também, tem muita profissão que já acabou e tem outras que vão acabar também. Aqui o comentário do Ricardo, muito bom, né? Eu acho que o prólogo e o epílogo é o Machado dando tanto início ao fim, eu também acho. Ele preparou o fim assim como tinha preparado o começo. Antes do prólogo, ele veio aquela introdução. Tive que tirar as mulheres, pediram para não botar personagem feminina, é difícil escrever sem mulher, né? Preparou e tal, fez um prólogo mudado, então, porque era sem o feminino, era um texto que pediram para ele fazer, etc, etc. Aqui, antes do fim, ele destitui o homem, né? Se lá no começo pediram para não pôr mulher, no final ele vem aqui e tira o Deus, né, Júpiter, diz que vai ser homem. Também sou homem, sou convosco, serei humano completo, mostrando o Olimpo humanizado, né? Nem homens, nem mulheres. Parece aquela carta de Paulo, né? Então vai entrar o epílogo, né? Boa noite, sou eu, o epílogo eu mudei. O nome, abri a peça e agora fecharei. Eu era o prólogo, agora eu sou o epílogo. O autor arrependido, oculto, envergonhado, manda pedir desculpa ao público ilustrado e jura, se cair desta vez nunca mais, meter-se em lutas vãs de números mortais. Pede ainda o poeta um reparo. O poeta não comunga por si na palavra indiscreta, de Marte ou de Proteu, de Apolo ou Cupido, cada qual fala aqui como um deus demitido, né? É natural da inveja e a ideia do autor não pode conformar-se a tão fundo rancor. Sim, não pode, e contudo ama os deuses e adora essas lindas ficções do bom tempo de outrora, indo-os crer presidindo os mistérios sombrios, no recesso e no altar dos bosques e dos rios. Às vezes cuida ver atravessando as salas a soberana Juno, a valorosa Palas de Atenas. A crença é que o arrasta, a crença é que o ilude. Aquele malha a crença, né? Você entra na poesia, pode, mas não precisa acreditar que é verdade, você pode usar como distração, né? Porque lá em cima tinha dito, você mistura a realidade com a ficção, você varre o chão enquanto canta uma música, né? Não precisa mais que isso, não. O que atrapalha é a crença. O que atrapalha é a crença. Essa é a questão. Fala as Atenas. O que atrapalha é... Claro, porque quando você está no mundo de iPhone, se você ainda quer escutar o Walkman, então você está perdido. Bem, Adelmo, eu acho que o texto todo é extremamente alusivo e, assim, ele finaliza aí com o epílogo justamente justificando a questão alusiva. Ele fala que, independente dele conhecer e saber desses elementos e saber de narrativas ficcionais, narrativas mitológicas, ele fala de uma situação corruptora, né, que é da ação do Cupido, né, em tornar tudo muito humano, ele começa a vestir roupa e tudo mais, mas e esses são os elementos alegóricos em si. Então, ele fala de uma questão de humanidade, uma falta de ficção e fantasia porque não tem a mulher retoma no final e torna tudo um pouco mais fantasioso e volta-se a falar de amor, mas tudo muito, assim, dentro
das características, digamos assim, mitológicas de cada personagem, mas apenas alusivo, simplesmente alusivo. Bom, é isso. Então, opinião, né? A pessoa leu e tem lá a sua opinião. Aqui o Machado bota no fechamento, por conta dele, como diz o Ricardo, né? Cada qual fala aqui como Deus é demitido, e nós também, né? Todo mundo aqui, Deus demitido, ou seja, um bosta. A crença é que o arrasta, a crença é que o ilude. Nesse reverdecer da eterna juventude. Se o tempo sepultou Eros, Minerva e Marte, uma coisa os revive e os santifica, a arte. Se a história os dispersou, se o Calvário os baniu, a arte, no mesmo complexo, a todos reuniu. Machado é arte, né? As duas tradições, a musa fez uma. Davi olhando em face a Sibila de Cuma. Isso vai aparecer lá em Esaú e Jacó, em 1904. 40 anos depois. De duas tradições, a musa fez só uma. Davi olhando em face a Sibila de Cuma. Se vos não desagrada o que se disse aqui, sexo amável, a tu, sexo forte, aplaudi. Penúltimo verso, é isso aqui, né? Ele deixa um pouco enigmático. O que as duas tradições, que a musa só fez uma, a musa é a poesia, né? Davi olhando em face a Sibila, a vidente de Cuma, né? Não sei se quer deixar o futuro incerto, né? Não quer prognóstico, não quer... Mas a poesia continua, e assim vai. Somos todos humanos, né? Ninguém tem bola de cristal para saber se vai existir fim de mundo ou não, se tem apocalipse ou não. O apocalipse é de cada um de nós, né? Assim que eu morro, o mundo acaba, né? O mundo acaba quando a pessoa morre. Fala apocalipse, está restrito à vida daquela pessoa, né? Se ela quer que tenha apocalipse para os outros, como é que pode? O apocalipse é a morte da pessoa, né? Que ela acaba e vai embora e o mundo acaba, né? O mundo acaba quando a pessoa morre. Ela não vai poder dizer nada do que vai ficar. Quem vai estar aqui daqui a... De todo modo, Davi, né, com Sibila de Cuma é um poema gregoriano, né, que depois o Lucas, se quiser olhar na internet, vai ver o canto, é bonito, tá? Fala, Freud. Você disse tudo. Peraí. Essa questão do apocalipse, porque tem todo um texto lá gigantesco sobre o apocalipse. Aí o pessoal acha que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É o fim de uma vida, de uma pessoa. Tudo aquilo que está escrito é uma pessoa vivendo o próprio fim da própria vida. É o fim da vida de uma pessoa, né? Que aí cada um pensa que é o fim do mundo inteiro. A crença é o que arrasta, a crença é o que ilude. Essa frase aqui, né? E essa outra aqui, a gente podia isolar como um ponto de referência para o texto, né? Lá no futuro, Machado retorna com o personagem Pedro e Paulo e Davi com Sibila. Nasce duas crianças e a vida continua, né? Machado morre, publicando Memorial de Ares. Fica até hoje esse autor, vivo depois de morto, deixando a literatura imensa para a gente lendo, e sempre descobrindo uma novidade incrível nos textos dele, né? Que, quando fala a vida é uma dividida em duas, ele sempre retorna lá na origem para buscar alguma coisa e relançar para frente. Como faz Bentinho, como faz, todos nós fazemos, né?
Você vai visitar a casa da avó. Foi aqui que eu nasci, ó. Você vai lá onde um dia você foi criança. Retoma o passado para relançar o futuro, né? Então... Nesse ponto que Richard Dawkins foi mágico. Um cientista da área da biologia, ele trata a morte individual com menos importância do que o indivíduo trata. Porque o que importa é a espécie permanecer viva. E assim, diante de todos os animais, é o que se trata, né? Isso. Então, a mensagem de Homero, que ele diz, né, cavalo de Troia, se a linguagem for perdendo a força dela, vai planificando muito, né? Naquele filme, 1984, tinha a proposta lá de fazer a unilíngua, né? Uma língua única, onde tiraria todos os equívocos e seria, quer dizer, ninguém se esconde mais, né? Se tudo for nomeado, é difícil ter um golpe, né? Mudança de governo. O que permite a espécie humana resistir ainda é a capacidade versátil, né, da linguagem, que surge uma pessoa humilde e chega presidente de um país. Por mais bizarro que seja essa história de Lula, Bolsonaro, assim, quer dizer, se a pessoa souber costurar as coisas, o mundo, né, conquistado, como Hitler, Napoleão e Shakespeare e tudo mais, é através da inteligência, né, que não pode morrer, né? Eu acho que essa questão em todos os países, com relação a, parafraseando, né, Lula, Bolsonaro, etc., não se trata de mera distração, só. É uma distração, só, porque não, na verdade, Acabou a energia elétrica, né? Caiu. Então é isso. Quem tiver ainda, a Rosângela teve que sair, avisou, né? Asley, você costuma ler o texto, a gente remete o texto, não sei se está sempre quieta aí, né? Com esse nome Asley, né? Que suponho que seja feminina, masculino. Loucos por literatura. Vamos dar para encerrado, então? Boa noite. Valeu, Ricardo. Obrigado, Maria, por ter participado. Boa noite.